Sabe quando você tenta montar um quebra-cabeça super complicado, mas não tem a imagem da caixa para guiar? Você vê as peças ali, mas fica difícil saber por onde começar, né? Pois é, um mapa sem todos os seus componentes essenciais é um pouco assim. Intrigante talvez, mas confuso. Exato. E hoje a nossa conversa aqui vai explorar justamente esses elementos. O que transforma uma imagem geográfica no mapa de verdade, útil, que a gente consegue entender. Vamos usar como base fontes técnicas, principalmente do IBGE, para essa análise. A ideia é desvendar o que faz um mapa funcionar, né? Para que qualquer pessoa consiga ler e interpretar a informação ali contida. Isso. Então vamos lá. Por onde a gente começa? Talvez pelo mais óbvio, o título. É um bom ponto de partida. O título parece simples, mas ele já direciona tudo. Ele diz, olha, este mapa é sobre esta área, ou sobre este assunto. Tipo, Atlas Nacional do Brasil. Já situa a gente imediatamente. Exatamente. E aí vem o corpo do mapa, que é a representação visual principal, o coração geográfico da coisa, digamos assim. Tá, temos o título e a imagem principal. Mas como é que o mapa mostra tanta coisa diferente, rios, estradas, cidades, vegetação, sem virar uma bagunça? Ah, aí é que entra a mágica da legenda. Ela é a chave para decodificar tudo aquilo. Ela que diz o que cada cor, cada linha, cada símbolo significa. É o tradutor do mapa, então? Isso. Sem a legenda, os símbolos são só desenhos, né? Ela garante que a gente entenda o que está sendo representado ali, seja relevo, seja um tema específico. Mas olha que interessante. O quê? A própria legenda já é uma forma de interpretação, sabe? A maneira como os símbolos são agrupados, o que é destacado, isso já mostra um certo ponto de vista sobre a informação. Entendi, não é só um dicionário, então faz sentido. Agora, e para a gente ter noção das distâncias reais? Como o mapa conecta com o mundo lá fora? Essa é a função da escala, essencial. A gente tem basicamente dois tipos, a numérica e a gráfica. A numérica é aquela tipo 2 milhões, né? Que significa que 1 centímetro no mapa equivale a 50 mil centímetros, ou 500 metros no terreno real. Exato. E a gráfica é aquela barrinha desenhada já com as distâncias marcadas. A escala define o nível de detalhe. Uma escala grande, tipo 10 mil, mostra muito detalhe numa área pequena. Ótimo para a cidade, por exemplo. Perfeito. Já uma escala pequena, 1 milhão de 1, cobre uma área enorme, mas com menos detalhes. E tem um limite físico, né? A tal da precisão gráfica. O mínimo que dá para desenhar no papel, uns 0,2 milímetros. Entendi. Então a escala limita o que pode ser mostrado individualmente. E para usar o mapa? Para saber para onde ir? Orientação. Sim, a orientação, geralmente indicada por uma seta apontando para o norte. Mas aqui tem um pulo do gato. Qual? Existem diferentes nortes, sabia? Tem o norte geográfico, que é o eixo da Terra, tem o magnético, para onde a bússola aponta. Ah, e ele muda de lugar, né? Muda. E tem o norte da quadrícula, ou da projeção, que depende de como o mapa foi feito. A relação entre eles, a tal da declinação magnética e a convergência meridiana, costuma vir no mapa. E isso é importante para quem navega com bússola, imagino. Crucial. Ignorar essa diferença pode te levar para um lugar bem diferente do planejado. Falando em informações importantes. De onde vêm os dados do mapa? Como a gente sabe se pode confiar naquilo? Boa pergunta. Aí entram a fonte e a data. A fonte diz quem coletou ou compilou os dados. IBGE, Diretoria de Serviço Geográfico do Exército, Agência Nacional de Águas. Isso dá uma ideia da credibilidade, né? Com certeza. E a data de quando foi feito o levantamento, quando foi publicado, revisado diz o quão atual é aquela informação. Um mapa desatualizado pode ser um problema sério. E a fonte também pode indicar um certo viés, uma perspectiva. Pode sim. Um mapa de uso do solo feito por um órgão ambiental pode ter um foco diferente de um feito por uma empresa agrícola, mesmo usando a mesma base. A fonte ajuda a gente a ler criticamente. Hoje em dia, os metadados ajudam muito nisso, documentam tudo. Faz todo sentido. E tem aquele desafio clássico: como colocar a Terra, que é uma esfera, num papel plano. Ah, a projeção cartográfica. É a técnica usada para fazer essa mágica. Existem vários tipos, né? Cilíndricas, como a Mercator. Famosa por distorcer os polos, mas boa para navegação. Isso. Tem as cônicas, como a Lambert, boas para latitudes médias.
as planas ou azimutais para as regiões polares, e sistemas como o UTM, que é muito usado. E o ponto principal é que toda a projeção tem alguma distorção, né? Sempre, não tem como evitar. Ou distorce área, ou forma, ou distância, ou ângulo. A escolha da projeção depende do que você quer preservar, do objetivo do mapa. Saber qual foi usada ajuda a entender as limitações. Ufa, quanta coisa! E para tudo isso funcionar junto, para ser fácil de ler. Aí entra o layout, a organização visual de todos esses elementos na página. Um bom layout organiza e hierarquiza a informação. Torna o mapa claro, eficaz. Então, para fechar nossa conversa, título, corpo do mapa, legenda, escala, orientação, fonte, data, projeção, não são só itens numa lista. De jeito nenhum. São peças interligadas que definem se o mapa é útil, confiável e qual mensagem ele está passando. Entender isso nos permite ler o mapa de forma muito mais crítica e profunda. Perfeito, e fica aqui uma reflexão final, né? Nesse nosso mundo de mapas digitais no celular que a gente usa todo dia, como será que esses elementos se adaptam? Boa pergunta. A legenda vira uma camada que a gente liga e desliga, a escala muda com o zoom do dedo. Exato. O que desses fundamentos continua igual, mesmo com a tecnologia mudando tanto a forma como a gente interage com os mapas? Algo para a gente pensar.